Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Vou falar a respeito das igrejas protestantes, aqui com muito respeito, sem querer agredir ninguém que crê em uma igreja protestante, mas quero responder uma pergunta que me foi feita por um protestante no meu canal. A pergunta foi: Denis, por que existem tantas igrejas protestantes e elas não conseguem se unir? Isso sempre me intrigou, dizia esse irmão. Eu respondi para ele, pessoalmente, mas quero deixar esse vídeo aqui porque pode ser também a sua pergunta. Por que as igrejas protestantes se dividem tanto e não existe nenhuma unidade entre elas? Tem muita gente que diz que existe, mas na verdade não existe, e a prova é que elas estão se dividindo constantemente e a possibilidade de elas se unirem são completamente impossível. Primeiro porque muitas igrejas não admitem que um fiel da sua igreja vá para outra igreja protestante, não é para a igreja católica, para outra igreja protestante. Segundo, porque eu tenho visto muitos vídeos de pastores aqui lamentando vamos dizer assim, a insustentabilidade, da pregação no meio dessas igrejas, e eles têm medo de convidar pastores para pregar nas suas igrejas e de repente ensinar, segundo eles, heresias. Por que isso acontece? Isso acontece por dois princípios. Que é um dos solas de Lutero, que é conhecido como o sola scriptura. E o outro princípio é também um princípio luterano, o princípio do livre exame das Escrituras. E unido ao livre exame das Escrituras também vem a livre interpretação. Eles podem até dizer: não, Lutero não disse que a pessoa seria livre para interpretar a Bíblia do jeito que quisesse. Mas, se não tem alguém que explique, a pessoa é o auto-intérprete. Não, mas é o Espírito Santo que explica. É o Espírito Santo que interpreta. Será mesmo? Se fosse, você acha que o Espírito Santo interpretaria a Bíblia para um pastor, dizendo para ele que ele pode batizar criança, e para outro pastor, dizendo que criança não deve ser batizado? E inúmeros outros temas, como por exemplo, você acha que o Espírito Santo diria a Calvino que Deus predestina um pequeno grupo de pessoas para o céu desde a eternidade e não importa o que aconteça, essas pessoas chegarão no céu, e consequentemente Deus predestina um grupo ainda maior para o inferno, e independente do que essas pessoas façam, independente do que vem acontecer na história, essas pessoas irão para o inferno como foi predestinada antes da fundação do mundo que elas fossem condenadas. Então, como assim? E a outra pessoa, Deus, por exemplo, a Armínio, Deus diz que o homem é salvo, mas pode perder a salvação. Como assim? Qual é a possibilidade de ter unidade assim? Nenhuma. Isso acontece por quê? Por causa do sola escritura e do livre exame das Escrituras. Eu não me canso e não me cansarei nunca de repetir isso nos meus vídeos. Por que isso acontece? Primeira carta de Pedro, primeira carta de São Pedro, ou melhor, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai dizer assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Aí aqui eles dizem, está vendo? É o Espírito Santo que interpreta, é o Espírito Santo que dá a interpretação.
Vamos ver se é o Espírito Santo que dá a interpretação. Pegue aí a sua Bíblia, o livro do evangelista São Lucas, o caminho de Emaús, capítulo 24 de São Lucas, e aquela história dos discípulos de Emaús você já conhece. 2 discípulos iam caminhando e Jesus, depois de ressuscitado, aparece no meio deles e Jesus pergunta, o que vocês estão comentando, o que está acontecendo, do que vocês estão falando? E eles vão dizer, tu és o único peregrino que não sabes o que aconteceu a Jesus de Nazaré, coisa e tal. E ali eles se lamentam porque Jesus não aconteceu conforme o que eles queriam, e como eles não tinham ainda reconhecido Jesus após a ressurreição, ainda não tinham ciência de que a ressurreição já havia acontecido. Então eles começam a dizer, de forma para baixo, deprimente, que não aconteceu aquilo que deveria acontecer com Jesus. E no versículo 27, Jesus vai dizer assim, melhor, no versículo 25, Lucas 24, 25, Jesus vai dizer, Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas, as Escrituras. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Aí ele diz, e começando por Moisés, as Escrituras, os textos do Pentateuco, percorrendo todos os profetas, todos os livros proféticos e os demais livros, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então, não é eu sozinho que interpreto as Escrituras. Quem interpreta as Escrituras é Cristo Jesus, que interpreta as Escrituras. No versículo 32, Jesus diz, ou melhor, diziam eles, diziam os 2 discípulos de Emaús, um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava e explicava pelo caminho as Escrituras? No versículo 42 é dito, então ofereceram, ou melhor, no versículo 45 é dito, abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras. Então esse Espírito aqui é com letra minúscula, abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras. Então Jesus abriu o espírito daqueles 2 homens para que eles compreendessem as Escrituras segundo o ensinamento, segundo a interpretação, segundo a explicação de Jesus. Aí talvez alguém diga, então se é Jesus que explica as Escrituras, então nós podemos claramente ler a Bíblia e entender a Bíblia. Só que depois que Jesus ascende aos céus, Jesus deixa encarregados para explicar a Escritura. E quem é? É o Espírito. Ele disse, eis que eu vos enviarei o Espírito Santo para vos ensinar toda a verdade. E ele vos explicará toda a verdade. Aí alguém pode dizer, está aí o princípio de Lutero, o livre exame das Escrituras e a interpretação por meio do Espírito Santo, que é o autor e inspirador das Escrituras, como diz São Pedro. Vamos ver, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, um anjo se dirigiu a Filipe. Filipe era chamado Filipe Evangelista, um dos 7 diáconos. Ele recebe esse nome de evangelista, não porque ele escreveu algum evangelho, mas para diferenciá-lo do Filipe apóstolo. Então, Filipe, o evangelista, o diácono da igreja nascente, que fugiu por causa da perseguição de Paulo aos cristãos, esse Filipe, diz o anjo, um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse,
levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, o eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Veja, foi para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse, veja, o Espírito disse a quem? Ao eunuco? O que era que se estava sendo narrado pelo profeta Isaías? Não. O Espírito disse a Filipe, um daqueles que faz parte do magistério da igreja, podemos dizer. Por quê? Porque o magistério da igreja é formado pelos bispos. E tem aí os bispos, os seus auxiliares, os presbíteros. E também os diáconos como seus auxiliares. Então, há um diácono da igreja, ou seja, parte indireta do magistério da igreja. Há um diácono, o Espírito Santo disse, aproxima-te para bem perto desse carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhes, porventura, entendes o que estás lendo? Talvez você pergunte isso a qualquer outra pessoa que esteja lendo as Escrituras. Você está entendendo o que você está lendo? E muitas pessoas dizem assim, eu não consigo entender nada. E por que não consegue entender? Porque o Espírito Santo não dá a interpretação a qualquer pessoa. O Espírito Santo não faz com que qualquer leigo, qualquer indivíduo no mundo seja o auto-intérprete da Escritura. Veja o que acontece. Respondeu-lhe o eunuco, como é que posso entender se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse junto dele. Então Filipe se assentou junto dele. A palavra que o eunuco estava lendo era aquela palavra do profeta Isaías que fala do servo sofredor, né, de Jesus que é levado ao matador, né? E o eunuco pergunta, né, no número 34. O eunuco disse a Filipe, rogo-te, te peço, que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outro? Então, Filipe começa a explicar as Escrituras. Versículo 35, Atos 8:35. Começou então Filipe a explicar a Escritura. E principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água e disse então o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? Então, com certeza, Filipe já falou daquilo que os apóstolos tinham anunciado, daquele anúncio de Jesus antes da sua ascensão. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as e ensinando-as, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ensinei. Então, Filipe ali já falou do batismo para aquele homem. E quando ele viu a água, ele disse, o que me impede de ser batizado? O que me impede de receber Jesus como Senhor da minha vida? Só, meus irmãos, que esse Filipe, que faz parte do magistério, ele é autêntico intérprete das Escrituras. Por quê? Vamos ver. No número 95 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer, aqui algum protestante pode dizer, já vem ele com esses livros de tradição, né? Mas ele diz assim, fica portanto claro que segundo o sapientíssimo plano divino, ou seja, o sapientíssimo projeto divino de salvação, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um
não tem consistência sem os outros. As Sagradas Escrituras, o sola Escritura, vai gerar sempre a confusão e a divisão no meio protestante, sem parar, sem trégua, e não tem possibilidade nenhuma de uma unidade entre eles. Por quê? Porque não existe o magistério. Porque não existe a sagrada tradição. E os três estão entrelaçados e unidos de tal forma, de tal maneira, que não tem consistência um sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. E somente o magistério da igreja pode interpretar as Escrituras e interpretar a tradição apostólica. E é isso que diz o Catecismo no parágrafo 100, número 100. Vai dizer: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos, em comunhão com ele. Então, somente o Papa, somente os bispos têm condição de interpretar as Escrituras. Sim, Denis, mas tu dissesse que o diácono Filipe interpretou as Escrituras. O diácono interpretou segundo o quê? Segundo o que ele aprendeu dos apóstolos. Ele não interpretou da sua cabecinha. Ele não interpretou segundo o que ele achava, mas ele interpretou segundo aquilo que ensinaram os apóstolos. Primeiro, que Filipe não teve contato direto com Jesus. Filipe falando a partir dessa passagem do profeta Isaías, Filipe falou sobre o batismo. E aí, nesse momento aqui, as Escrituras do Novo Testamento ainda não existiam. Então, como é que Filipe iria falar do batismo? Por quê? Porque Jesus ensinou sobre o batismo. Jesus deu a ordenância aos apóstolos que batizassem e os apóstolos batizavam em nome da Santíssima Trindade. Então, somente os bispos unidos com o Papa podem ser, ou melhor, podem ser não, são os únicos intérpretes das Escrituras. E quem não está unido ao seu bispo e não está unido ao Papa, não pode jamais compreender as Escrituras e viver segundo o projeto de Deus. Santo Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 2, Santo Inácio vai dizer o seguinte: é por isso que desejo exortar-vos a caminhar de acordo com o pensamento de Deus. De fato, Jesus Cristo é o pensamento de Deus. Então, de fato, Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai. Assim como os bispos, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus, ou seja, são o pensamento de Jesus. De que forma? Porque os bispos só ensinam o que Jesus ensinou. E eles são assistidos pelo Espírito Santo. Como Filipe foi assistido pelo Espírito Santo, fazendo ali, vamos dizer assim, como diácono, né, a diaconia, servindo ao seu bispo, servindo à igreja, ensinou. Na carta aos Efésios ainda, de Santo Inácio de Antioquia, no capítulo 5, a partir do versículo 1, é dito assim: de fato, se em pouco tempo contrais com o vosso bispo tanta familiaridade, que não é humana, mas espiritual, tanto mais eu vos felicito por estardes unidos a ele, assim como a igreja está unida com Cristo Jesus. Se una ao bispo da mesma forma como a igreja está unida a Cristo Jesus. E Jesus Cristo está unido com o Pai, a fim de que todas as coisas estejam de acordo na unidade.
Somente o magistério da igreja consegue, na pessoa do Papa, em primeiro lugar, e dos seus bispos, manter a unidade na igreja. Ainda na carta aos Efésios, agora capítulo 5, versículo 2, Santo Inácio vai dizer: se a oração de duas pessoas juntas tem tal força, né, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. E ele termina: tenhamos cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de estarmos submetidos a nosso Deus. Então, meus irmãos, com muito zelo, com muito respeito, com muito carinho, aqui está o motivo pelo qual a igreja protestante se divide constantemente e não consegue uma unidade jamais. Por quê? Porque querem partir de um dos pontos da reforma de Lutero, o sola escritura, associada ao livre exame das escrituras e associada ainda à livre interpretação das escrituras, quando somente os bispos unidos ao Papa podem ser, ou melhor, são os verdadeiros e autênticos intérpretes das escrituras. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo possa ajudar a você que é protestante compreender, né, que se você quer viver na unidade da Igreja de Cristo, você precisa sair do protestantismo e voltar para a única e verdadeira Igreja de Nosso Senhor, a Igreja una, santa, católica e apostólica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, compartilha. Se não é também, compartilha esse vídeo e vamos ajudar a evangelizar os nossos irmãos separados, os protestantes. Deus abençoe.